Muito bom caminhar com você nessa jornada de fé. E nós estamos em nossa série A Reforma. Não terminou ainda. É isso mesmo, Deus está trabalhando coisas no seu coração de uma maneira profunda. E eu tenho certeza que essa série tem transformado a sua vida. Em vários aspectos. Talvez você não tenha visto algo externo diferente. Mas, na semana passada, a gente viu que pintar não resolve. Então, nós estamos no caminho certo. Essa transformação está acontecendo de dentro para fora. Em breve, todos verão o quão bela foi a nossa reforma. Sabe, por mais que você não veja ainda uma aparente mudança, a sua estrutura está sendo modificada. O Espírito Santo está trabalhando em seu coração. E esse é um processo natural da nossa reforma. Nós seguimos firmes na nossa reforma para reconstruir algo em nosso coração. E para isso, nós precisamos nos lembrar de como era a casa. Como era a habitação do Espírito Santo em sua forma original. Quando Deus cria o homem, este homem está em uma estrutura original. E todo o caminho da redenção é para nos levar de volta a esse estado. Nós precisamos nos lembrar de como era essa casa. Por isso, o título da mensagem de hoje é Reconstruindo, se preparando para algo extraordinário. Para começarmos essa reconstrução, nós precisamos entender, primeiro, qual é a nossa função nessa reforma. Afinal, nós estamos fazendo uma habitação para o Altíssimo, estamos criando algo para que Ele possa fazer morada dentro de nós. E nada mais justo do que fazer algo que o agrade. Nós queremos fazer algo bem feito, para que no futuro a gente não tenha que reformar de novo. Nosso estilo de vida, ele tem uma relação direta com a reconstrução dos ambientes da nossa nova casa. Dependendo da forma como nós conduzimos as nossas vidas, nós construímos em nós ambientes que são propícios para a habitação do Espírito Santo, ou ambientes também que não são próprios para a habitação de Deus. Por isso, nós precisamos entender exatamente qual é a nossa função nessa reforma, para que a gente possa fazer exatamente aquilo que Ele deseja. Eu quero ler um texto bíblico com você, que está em Hebreus capítulo 3, no versículo 4. Diz assim, ó: pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Nós temos um papel na nossa reforma. E saiba que o nosso papel não é o papel de construtor. O nosso papel é outro nessa reforma. O nosso papel está atrelado a 3 funções essenciais que eu quero falar com você hoje. E o primeiro ponto dessa mensagem é: o primeiro papel seu na reforma é servir. Nessa obra é importante saber qual é a nossa função. Às vezes você chegou até aqui pensando que você ia construir alguma coisa, que você ia fazer alguma coisa dentro de você. Mas deixa eu te falar, quantas vezes você já não tentou mudar? Quantas vezes você já não se comprometeu em transformar o seu interior, fazer algo diferente e você falhou? Não, a partir de agora eu vou fazer as coisas de uma outra forma, eu vou mudar os meus hábitos, eu vou construir um relacionamento com Deus, eu vou ler a minha Bíblia, eu vou fazer o que eu faço de melhor, eu vou melhorar 100%. E você falou assim, mas não conseguiu. Você foi e falhou. Você se frustrou várias vezes tentando ser o construtor, mas Deus é quem constrói coisas dentro de nós. Nós não somos capazes de construir nada sem Ele. Sabe, às vezes você pensa que vai projetar algo novo, você já tentou fazer a obra sozinho, mas você fracassou. Ah, eu vou mudar, eu vou transformar minha vida, eu vou fazer diferente, mas você não conseguiu. E agora eu quero esclarecer para você qual é a sua função nessa obra. A sua função é ser um servente. Ai, pastor, mas eu queria tanto ser o arquiteto.
Eu queria tanto ser um engenheiro. Eu queria tanto ser o mestre de obras. Mas a função é ser servente. Exatamente. A minha e a sua função é ser um servente. Servir a Deus é uma tarefa muito mal compreendida entre os cristãos. Às vezes as pessoas confundem servir a Deus com estar aqui na igreja. Eu vou à igreja, eu sirvo a Deus? Não. Eu estou em um ministério, isso é servir a Deus? Não necessariamente. Eu prego uma mensagem aos domingos, eu estou servindo a Deus? Faz parte, mas não é tudo. Você precisa entender que todas as coisas que você faz podem ser feitas sem servir a Deus, acredita? A obra de Deus, ela pode ser feita sem Deus. Olha que perigo, por pessoas que não servem a Deus. Pastor, o que é isso? Como assim? Eu vou te mostrar na palavra de Deus em Mateus capítulo 7, no versículo 21 ao 23, diz assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha só, que alerta Deus está nos fazendo através da sua palavra. Corremos o risco de fazer todas essas coisas, e olha só, que coisas louváveis. Pregamos a mensagem, expulsar demônios, curar enfermos. E chegar no último dia e ele olhar para nós e dizer assim, eu não te conheço. Como é que isso acontece? Porque nosso coração, ele precisa estar envolvido no ato de servir. Você precisa fazer o que faz e entender o porquê você está fazendo. Caso contrário, o seu trabalho é em vão. Você não se torna um servo porque faz algo. Você é servo, por isso você faz alguma coisa. Essa é a essência do servir. Sabe, eu sempre digo que todas as ferramentas que a igreja traz para que você possa se tornar um servo de Deus, elas são válidas. Elas servem exatamente para isso, para te preparar, para te equipar, para que você possa estar preparado espiritualmente para servir de forma genuína. Estar aqui servindo como um voluntário, por exemplo, é uma escola preparatória para a vida. Mas o servir a Deus continua na nossa vida diária. Em nossa vida, todos os dias, nós temos grandes oportunidades para servir as pessoas. Servir a Deus em nosso trabalho, na nossa família, com as pessoas com quem nós nos conectamos todos os dias. Sabe, eu sou um pastor, mas eu não estou servindo aqui somente aos domingos. Todos os dias eu estou tendo oportunidades de realizar o trabalho de Deus, de servir a Ele com a minha própria vida. Com as pessoas com quem eu me conecto no meu trabalho, nas minhas atividades, até no momento de lazer, com a minha família, em todo o tempo. Eu estou tendo grandes oportunidades de servir e pastorear as pessoas. Se você às vezes tem um desejo de se tornar um pastor, eu vou te dar uma dica agora. Se você precisar de uma plataforma ou de um palco para fazer isso, você não entendeu ainda o que é pastorear. Você pode fazer isso desde agora, com as pessoas que você já conhece, compartilhando o conhecimento que Deus te deu e toda a palavra de Deus que há em você, você pode compartilhar com essas pessoas, a partir de agora. Você não precisa de uma plataforma. Se você está precisando de um púlpito, de uma plataforma, um lugar, você ainda não está preparado para ser pastor, para pastorear alguém. Servir as pessoas não depende de uma instituição, da igreja. Nós estamos aqui, nós temos os ministérios, isso serve para te equipar. Mas se você depender de uma igreja para servir a Deus, você não entendeu o que é servir ainda. Pergunte aos nossos companheiros, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, quais as igrejas que eles estão servindo agora. Está tudo devastado. Não há mais locais para servir. O mundo se tornou a igreja. As pessoas se uniram em compaixão uns pelos outros para servir uns aos outros. Entende? Quem sabe o que é servir, serve em qualquer lugar e de qualquer forma. Eles entendem a missão que lhes foi confiada. Isso acontece aqui na nossa casa. Nós vemos isso acontecendo, as pessoas servindo como um corpo, servindo de forma apaixonada, isso é maravilhoso. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos um corpo e não uma corporação.
Por isso nós funcionamos juntos como um só corpo e um só coração. Em uma corporação as pessoas compreendem as regras, as diretrizes e elas obedecem. Em um corpo, nós compreendemos uma visão e nós pulsamos como um só coração aqui. Juntos, por Jesus e por pessoas. É diferente. Se você não entendeu ainda o que você está fazendo aqui, agora eu estou dizendo para todos os voluntários que estão servindo hoje, que o seu coração seja incendiado pela presença dEle. Hoje é dia de você entender o porquê você veste essa camisa aqui. E você que está aqui ouvindo, se você sente isso em seu coração, não perca a oportunidade de estar conosco. Nós temos aqui uma escola preparatória para você entender o que é servir a Jesus de verdade. Unidos, juntos em um único propósito, servindo aquele que nos chamou, Jesus. Ele é o mestre da obra. E a gente é só o servente. Aquele que está pronto para fazer aquilo que o mestre ordenar. Fazemos as coisas exatamente como ele nos ordena. Nossa, pastor, vocês são tão perfeitos assim? Claro que não. Mas pelo menos deveria ser dessa forma. Aquilo que ele manda, nós obedecemos. Aquilo que ele nos direciona a fazer, nós estamos dispostos a fazer, nosso coração está queimando para isso. Lucas capítulo 6, no versículo 46, diz assim, ó: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Para dizer que Deus é seu Senhor, você precisa fazer o que Ele está dizendo, obedecê-lo. Isso nos leva para o segundo ponto da característica da nossa função nessa obra: obedecer. Você está disposto a obedecer o que Deus está te ordenando a fazer? Obedecer exige submissão. Submissão é uma outra palavra muito mal compreendida entre os cristãos. Ninguém quer se submeter a ninguém, porque submissão remete a jugo, não é? Mas Deus não é um carrasco. Deus não está aqui para te punir, para te julgar. Estar sobre a missão do Criador é algo louvável. É algo que você deveria se orgulhar. O meu Deus tem uma visão tão grandiosa, tão maravilhosa, que Ele me chamou para servir ao lado dEle. Isso é uma honra para mim. Isso é submissão. Estar sobre a missão de alguém que te inspira, que está com você o tempo todo, te encorajando, te incentivando e te levando rumo ao teu futuro brilhante. Auxiliar alguém em uma missão como essa é algo que deveria te encher de orgulho e admiração. E muitos de nós queremos, na verdade, protagonizar a nossa vida. Ninguém quer ser um coadjuvante. Ninguém quer ajudar ninguém a fazer alguma coisa. Você quer ser a estrela do palco. A gente não quer ficar em segundo plano. A gente quer ser o principal da cena, aquele que faz, aquele que protagoniza, aquele que arquiteta as coisas, aquele que está construindo alguma coisa, aquele que tem o nome colocado em um lugar alto. Mas saiba que o mestre da obra, ele já tem um nome, que é sobre todo nome. Não há como você competir com ele e colocar a sua placa nessa obra. Não é sobre você, é sobre o que ele está fazendo através de você. É sobre os serventes do mestre. Nós estamos aqui dispostos a servi-lo. Mas na placa sempre haverá o nome dele. Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é quem está fazendo a verdadeira obra em nós. Nós precisamos admitir que o nosso papel é servir, obedecer a Jesus. Jesus já nos disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Nós precisamos aprender a sermos guiados pelo Espírito Santo em tudo o que nós fazemos. Nós somos muito teimosos, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, mas isso acaba criando em nós uma habitação imprópria para Ele. Todas as vezes que você quer fazer as coisas do seu jeito, você bagunça a obra toda. Você bagunça a casa e ela se torna imprópria para a habitação dele. Olha só o que Estevão disse antes dele ser apedrejado. Atos capítulo 7, no versículo 48. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde,
obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Eu vejo o Espírito Santo querendo fazer algo no seu coração hoje, e você está resistindo ao que Ele está te falando. Abra os seus ouvidos espirituais, Deus está falando com você desde o começo. Desde o primeiro louvor até agora, o Espírito Santo está falando ao seu coração, você precisa se render. Deus já está falando o que você precisa fazer e como fazer. Ele está na casa e Ele está transformando o seu coração hoje, trazendo algo novo para a tua vida. Se você crer e se render, o Mestre irá fazer coisas novas em você hoje. E às vezes você se pergunta assim, por que faz tanto tempo que eu estou tentando reformar meu coração e eu não consigo? Por que faz tanto tempo que eu estou tentando retirar esse entulho e ele não sai, os velhos hábitos continuam? Por que faz tanto tempo que eu estou tentando transformar o meu interior e nada muda? Porque você está tentando fazer do seu jeito. Imagine só, um servente, sem experiência nenhuma, tentando concluir uma obra. É esse o retrato da sua vida até hoje? Você está tentando fazer aquilo que só Ele pode fazer? Você precisa abrir mão desse orgulho, abrir mão do controle da obra. Você precisa abrir mão da insubordinação, da desobediência. Esse relacionamento que você está tentando construir com Deus sozinho aí, você não vai conseguir, você precisa do Espírito Santo. Esse relacionamento que você entrou aí com uma pessoa, e você não consegue evoluir, você não vai conseguir sem o Espírito Santo. Sem mim nada podeis fazer, você precisa dele para todas as coisas. Você está tentando se relacionar com uma pessoa de forma descompromissada. Não tem Deus aí, Deus não está nessa obra. Você está tentando manipular o outro com as suas emoções. Se você fizer isso para mim, eu te dou aquilo, é uma via de troca. Você está tentando comprar as pessoas com as suas emoções e com os seus sentimentos? Você acha mesmo que você vai construir algo assim? Deus precisa entrar aí urgentemente. Você está tentando fazer do seu jeito. Sabe, dessa forma liberal e descompromissada, mas eu não vou casar. Porque esse negócio de casar está bem fora de moda. Na primeira oportunidade, você não assumiu um compromisso público com essa pessoa, você vai dizer, eu vou embora, eu não sou casado com você mesmo. Por que é importante? Por que nós dizemos isso? É importante você se casar, para que você possa assumir publicamente um compromisso com essa pessoa. Se você não tem coragem de fazer isso, por que você ainda insiste nesse relacionamento? Deus precisa estar nesse negócio, senão você vai se dar muito mal. Sabe, você está tentando fazer as coisas do seu jeito na sua empresa, você está enganando alguns clientes, dando calote nos fornecedores, atrasando o pagamento dos seus funcionários de propósito, para você fazer girar e você conseguir pagar outras coisas. Mas desse jeito, você não está construindo nada. Do jeito que você anda fazendo as coisas, do seu jeito, você não consegue construir alguma coisa grandiosa. Deus precisa estar no seu negócio. Do jeito que você está fazendo aí, em todas as áreas da sua vida, você não consegue evoluir. Por quê? Porque Deus precisa estar aí, o Espírito Santo precisa estar envolvido em todas as áreas da sua vida. Você não é um produto onde todos te usam e te descartam. Você acredita que isso é poder, que é liberdade. Você se acha empoderado, empoderada. Mas na verdade, você anda oferecendo por aí, em troca de amor, carinho, afeto, um produto que nem é seu. Lembra? Você não é seu, você é a habitação do Espírito Santo. Se você continuar tentando construir relações dessa forma, em breve, você vai se dar muito mal. E por que você está falando isso, pastor? Novamente, porque eu te amo. E eu não quero mais ver você sofrer. Eu preciso te dizer que do jeito que você anda fazendo as coisas, não vai dar certo. Você não vai construir nada que vale a pena fazendo as coisas do seu jeito. Você é templo, habitação do Espírito Santo. Talvez você está, como disse o Estevão, obstinado, com os ouvidos tampados,
resistindo à voz do Espírito Santo, mas Ele está falando com você de uma forma intensa. E você, como um servente, tentando concluir uma obra sem ouvir as orientações do mestre de obras. O Espírito Santo está nos conduzindo a uma transformação. Sem Ele, nós não vamos conseguir evoluir em nenhuma área das nossas vidas. Nós precisamos nos comprometer a fazer tudo com a companhia dEle. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. Chega de viver uma vida de mentira, um evangelho raso, uma fé ineficiente, um cristianismo sem Cristo. Chegou a hora de você conhecer a Deus verdadeiramente, de forma íntima e pessoal. Obedecer é o caminho para que você possa encontrar a Deus. João capítulo 14, no versículo 25, diz assim, tudo isso tenho lhes dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará algumas coisas? Não, todas as coisas. E lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, porque Ele está nos ensinando não apenas coisas espirituais, mas todas as coisas. Ele é o nosso professor em tudo. Para que você seja transformado de verdade, você precisa ouvir a voz de Deus, e o Espírito Santo fala, Ele já está falando aqui com você. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, a voz do Senhor, é como a voz de muitas águas. Eu não sei se você já esteve em uma cachoeira, mas não tem como pausar o volume das águas. Não dá para parar o som das águas. Isso quer dizer o quê? Que o Espírito Santo está falando. A pergunta é, será que você está ouvindo? Eu conto uma história interessante no meu livro, não sei se você conhece o livro, eu tenho um livro que chama Generosidade, o Caminho para a Verdadeira Prosperidade. E eu conto algumas histórias da minha vida, e uma delas o Espírito Santo me fala algo pela manhã. Eu acordei de manhã, e eu trabalhava sempre com uma bota, uma botina. E naquele tempo eu tinha comprado um tênis para corrida. Um tênis para correr e tal, um tênis bonito. E eu estava doido para estrear o tênis. Tênis novinho. E aí Deus falou assim para mim, hoje você vai trabalhar de tênis. Eu falei assim, oi? Ele falou assim, hoje você vai trabalhar de tênis. Eu falei, não, eu trabalho de bota. E aí ele falou, não, hoje você vai de tênis. Eu falei, tá bom. E naquele dia eu tinha que levar minha esposa em uma consulta médica, próximo ao hospital aqui da cidade. E eu fui de tênis e coloquei a bota no carro. Minha esposa virou assim e falou assim, você vai de tênis, de uniforme de tênis, você vai correr? Eu falei, não sei, o Espírito Santo falou para mim colocar o tênis, eu coloquei. Aí chegamos lá, eu deixei ela para fazer o exame que ela teria que fazer, e eu fiquei aguardando do lado de fora. Eu encontrei um morador de rua. Ele estava em uma situação de rua, e ele estava com o pé em frangalhos. Pensa numa pessoa que estava de chinelo, mas o pé estava todo machucado. E ele tinha viajado alguns quilômetros a pé. E eu comecei a conversar com ele, trocamos algumas ideias, e no meio da conversa o Espírito Santo falou comigo assim, olha, você vai dar o seu tênis para ele. Eu falei, não. No meu tênis novo, novinho, eu nem estreiei, eu estou usando agora. Ele falou, então, já usou. Por isso que eu falei para você pôr o tênis aí, porque agora você vai ofertar para ele. Tá bom. Ainda bem que ele pediu para mim pôr a bota no carro, senão eu ia ter que voltar descalço. Coloquei a minha bota e ele ficou olhando e falou assim, o que esse cara está colocando a bota aí? Coloquei o tênis na caixa, entreguei para ele. Falei, o Espírito Santo pediu para mim te entregar esse tênis. E aquele homem tinha uma história muito interessante, porque ele fazia uma prática esportiva que era correr. Antes dele entrar nessa situação de rua, e ele se sentiu totalmente amado por eu ter entregado um tênis para ele. A gente não entende o que Deus está falando, o que Ele vai fazer, mas a única coisa que a gente precisa é obedecer. Ele tinha um propósito na vida daquele homem aquele dia, ele usou a minha vida para fazer isso. E você está disposto a ouvir a voz do Espírito Santo? E aí você diz assim, não pastor, mas eu quero ser usado pelo Espírito Santo de uma forma poderosa, em um hospital, para expor a mão sobre as pessoas, eles serem curados, transformados, restaurados. Isso acontece também. Essa semana
eu estive em um hospital. E eu ia fazer a visita no horário determinado, mas o Espírito Santo falou assim: não, você não vai agora, você vai entrar na fila junto com todos os outros da visita, e você vai fazer a visita de uma forma normal. Eu falei: ah, é? Mas eu queria ir agora, porque eu tenho um compromisso. Ele falou: não vai na hora que eu te pedir. Eu falei: tá bom. Eu estava lá na fila, e aí uma pessoa chegou e falou: pastor, tudo bem? Eu falei: tudo? E você? Tudo bem. Que bom que você veio. Eu falei: tá, eu vim fazer uma visita para uma pessoa. E aí a pessoa falou assim: não, mas a minha cunhada está aí também. Vamos lá orar por ela? Aí eu já entendi o que o Espírito Santo queria naquele dia. Ele queria que eu estivesse no lugar certo, na hora certa, para fazer aquilo que ele estava me direcionando. Agora, se eu agisse com desobediência, se eu corresse pelo meu compromisso e tivesse feito a visita antes, eu jamais teria encontrado aquela mulher. Você precisa estar atento à voz do Espírito Santo. Ele vai te direcionar nas coisas mais simples e corriqueiras da vida. E com o tempo e o relacionamento, ele começa a te mostrar coisas maiores que você precisa fazer para ele. Mas isso só será possível se você tiver uma conexão com ele. Não tenha medo. Continue firme no caminho. O mestre de obras vai te orientando e você vai servindo e executando. Isso nos leva para o terceiro ponto dessa mensagem, que é confiar. Para todo relacionamento, você precisa ter como base a confiança. Ninguém se rende a alguém se não confia. Ninguém se entrega em um relacionamento se não há confiança. Muitas pessoas têm medo de se entregar a Deus, mas é porque elas não o conhecem. Você precisa conhecê-lo, saber quem Ele é, o quanto Ele te ama, para você se entregar totalmente a Ele. Ele tem um modo todo especial de se mover, de se manifestar. E quando a glória dele vir, e ela virá sobre nós, você vai precisar estar preparado. O seu coração precisará estar totalmente rendido. A palavra de Deus diz que o amor, ele lança fora todo o medo. 1 João capítulo 4, no versículo 17, diz assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se você ama a Deus de verdade, não vai haver mais medo no seu coração. Você vai se entregar a Ele. Sabe, meu filho, quando era pequenininho, ele tinha um hábito de chegar na beira da piscina e se jogar. E a gente ficava tudo preocupado, né? Porque a qualquer momento ele vinha e, pum, se lançava. Por quê? Porque ele me via na água. Todas as vezes que eu estava dentro da piscina, ele saía correndo e, tchum, se atirava na água. Por quê? Porque ele sabia que o pai estava na água. Não havia medo no coração dele. O perfeito amor lança fora todo o medo. Do que você tem medo? Quando nós estamos aqui e nós falamos assim para você: se entregue. Venha até aqui à frente, se renda na presença de Deus. Não se importe com o que as pessoas vão pensar. Dobre os seus joelhos, ore. O Espírito Santo está falando com você. Ele está dizendo assim: pode pular, filho. Eu estou na água. Você não precisa temer. Renda-se hoje. E você vai experimentar a presença de Deus de uma maneira única. E como confiar em Deus dessa forma? Nós confiamos em quem nós conhecemos. Sempre que temos uma situação em que nós dizemos: eu não confio, é porque você não conhece, é porque você não está em um relacionamento. Quando não há intimidade, não há confiança. E o segredo para desenvolver a confiança é conhecer a Deus em sua intimidade. Sabe, os dízimos e as ofertas são algo interessante que Deus nos ensina sobre confiar. Geralmente as pessoas, quando elas se apertam financeiramente, elas dizem assim: ai, pastor, eu não vou mais dizimar, porque esse é um momento difícil e Deus entende, né? Eu digo: não entende, porque Ele é o seu provedor, certo?
É Ele a sua fonte de renda, certo? E por que que agora, no momento em que Ele está trabalhando em você a confiança, você vai deixar de fazer o que você tem que fazer? Deus não precisa do seu dinheiro. Você já parou para pensar? Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. Toda a provisão está nele. Ele é dono de tudo. E por que que Ele estabelece os dízimos e as ofertas? Para trabalhar no seu coração a confiança. Para te chamar para perto dEle e você entender que Ele é seu provedor todos os dias. Para entender que nada vai te faltar, não importa o que aconteça. Inclusive, é um percentual. 10% dos seus ganhos você dedica a Ele. Então não há condição que você não possa separar 10%. Já pensou nisso? Não é um valor fixo. Então não importa quanto você está ganhando, 10% é 10%. É um teste de confiança, para que você possa entender quem é o seu provedor. Ele é o provedor de todos os recursos para você. Continue fazendo o que Ele te ordenou, obedeça e confie. Para conhecer a Deus, você precisa ser alguém que se relaciona com Ele todos os dias. Conhecer as suas preferências, os seus valores, os seus princípios, a sua natureza. Entender a forma como Ele se move e saber que tudo o que Ele faz é para o seu bem. É porque Ele te ama. Sabe, eu quero ler um texto com você que está em Salmos, capítulo 40, no versículo 1 ao 4, ó. Coloquei um pouco. Um pouco? Não, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. A confiança te faz permanecer firme em qualquer circunstância. Firma os seus pés na rocha. Confiar em Deus é o que vai deixar a sua casa sempre preparada para a habitação dEle. É o que vai garantir que Deus sempre terá um espaço no seu coração. Imagine só se você diz assim: tudo bem, Deus, eu preparo a casa para o Senhor, você pode vir a hora que quiser, a casa é sua. E aí de repente Deus chega na casa e tem um intruso lá. Alguém com os pés para cima no sofá, e aí ele fala assim: essa casa não era minha? Quem que é esse cara que está aí? Quem é essa pessoa que está na casa? Eu vou te explicar quem são essas pessoas. É desagradável essa situação, não é? Preparamos a casa, dizemos que é dele, e quando ele chega, tem alguém na casa. É uma situação constrangedora, mas é isso que a maioria das pessoas fazem. Às vezes a gente faz assim: Deus, essa casa é sua, pode habitar no meu coração, mas quando as coisas apertam financeiramente, alguém entra na casa. A dúvida toma o lugar de habitação dele. O medo toma o lugar de habitação dele. O dinheiro toma o lugar de habitação dele. Se torna o seu Senhor, o seu Deus, e a casa está ocupada demais agora para que ele possa vir fazer morada. Sabe, coisas que ocupam o coração dos homens, bens, riquezas. Às vezes um carro novo tomou o lugar de habitação dele em seu coração, sabia? Às vezes uma viagem de férias tomou o lugar dele no seu coração. Você se perdeu nessa viagem, ou você está com isso em seu coração, no lugar do trono de habitação de Deus. Um relacionamento, pastor, mas era tão lindo, era tão linda. Tomou o lugar de Deus no seu coração. Nada pode tomar o lugar dele em você. Você é a habitação do Espírito Santo. Você foi projetado para receber o Espírito Santo. Não coloque ninguém nesse lugar da casa. É tão fácil tirá-lo do trono, é tão fácil substituí-lo na casa. Fique atento. Às vezes as pessoas acreditam que os ídolos são só os objetos esculpidos, né? As imagens de escultura. Mas não é só isso, não. Também, mas não só. Os maiores ídolos da atualidade, eles estão sendo esculpidos em nossa mente, em nossas crenças, nos conteúdos que nós temos consumido, nas coisas que nós adoramos. Sabe,
ultimamente, esse pequeno aparelho tem se tornado para muitas pessoas um ídolo. Todo o tempo nós vemos pessoas com o celular nas mãos, fazendo stories, publicando vídeos, estudando conteúdos. É uma excelente ferramenta de estudos. Mas em algum momento do seu dia, você precisa se desconectar desse aparelho, sabia? No seu tempo a sós com Deus, Ele não vai utilizar o seu smartphone para falar com você. Ele vai falar com você em seu momento de oração, nos seus devocionais. Você precisa colocar isso no modo avião. Pastor, mas eu uso para trabalhar. Essa é velha, cara. Não vem com essa, não. Você trabalha, então, 24 horas por dia? 7 dias por semana, aos finais de semana também? Então você tem outro Deus no lugar, e o nome dele é trabalho. Você precisa se desconectar. E quando a gente percebe que a gente está muito ligado? Quando a gente não consegue mais se livrar disso aqui. Quando eu vou no banheiro, eu não consigo soltar meu telefone. Quando eu vou para algum lugar, eu não consigo soltar meu telefone. Quando eu almoço em família, eu não consigo mais soltar meu telefone. E aquilo que era uma opção de estar com ele nas mãos, agora já parece um incômodo, porque eu não consigo mais largar dele. Quando eu estou na cama, eu estou vendo os stories, o meu sono já não é mais o mesmo. A luz da tela está me incomodando, atrapalhando a minha noite de sono. Eu acordo de manhã, e antes, quando eu ia me conectar com Deus, agora eu me conecto primeiro no WhatsApp. O que está acontecendo? Nós estamos substituindo as imagens de escultura por novos ídolos. O que está acontecendo com a nossa geração é que nós estamos aprisionados com a tecnologia que está nos envolvendo. Pastor, então a gente não pode ter celular? Essa é a cultura da nossa igreja? Para, meu. Não estou falando nada disso. Você precisa do seu telefone. Nós estamos conectados mundialmente. Nós somos uma igreja global. Está tudo bem. O que você não pode é deixar que isso tome um lugar em seu coração. Um lugar que é exclusivo do Espírito Santo de Deus. Ele está na casa. Você já parou para pensar que quando você toca o seu telefone, se Deus te tocasse todas as vezes também? Se você tivesse um momento em um toque dele todas as vezes que você tocasse na tela do seu smartphone, todas as vezes que você pegasse o seu telefone na mão, você recebesse um afago do Espírito Santo, você não ia ser essa pessoa que você é hoje. Com certeza você estaria diferente. Você seria uma pessoa diferente. A sua vida seria totalmente diferente. Você está disposto hoje a renunciar a essas coisas por amor? Porque quando a gente ama, a gente renuncia. A gente confia, a gente obedece. A gente se rende. A gente deixa Deus fazer o que Ele quiser fazer. Você tem noção do que você acabou de cantar hoje? Eu vou deixar você fazer o que quiser fazer. É carta branca. É liberação total. Que você preserve o seu coração e que você confie nele a ponto de, se porventura você perder tudo na vida, ele permaneça na casa. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil com os nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Você tem acompanhado as notícias. Nesse momento existem pessoas que perderam absolutamente tudo. Seus bens, as pessoas que mais amavam. E muitos deles estão em ginásios, em abrigos. Mas eu sei que se eles estiverem a companhia do Espírito Santo, nada poderá os deter. Eles vão reconstruir o que for necessário. Eles vão retomar as suas vidas, porque tudo o que você precisa e tudo o que eles precisam é da companhia do Espírito Santo. Tudo o que eles precisam é se render à habitação do Espírito Santo. Existem muitos deles lá, clamando pela presença de Deus. Não espere Deus ser tudo para você quando Ele for a única coisa que lhe restar. Muitas pessoas choram, clamam e dizem: Deus, você é tudo para mim.
quando elas não têm mais nada. Você tem muita coisa, muita distração. Mas esse é o momento de você colocar Ele de volta no trono. De saber que Ele é o mestre da obra. De saber que Ele está transformando o seu coração. Se render a Ele. Ele está aqui, passeando no nosso meio, esperando você se render, para ter uma oportunidade de se encontrar com Ele. Hoje, Deus está parando aquilo que você tem feito há muito tempo. Ele está interditando a obra. Chega de você fazer as coisas do seu jeito. Essa obra está interditada, embargada pelo dono da casa. Ele irá fazer o que for necessário para te trazer de volta para Ele. Confie. Só Ele pode concluir essa obra. Você já tentou. Faz muito tempo que você está nessa reforma. Essa obra está parada, ela não evolui. Você precisa se render hoje. O Espírito Santo está na casa. E Ele declara o seu amor por você hoje. Nesta palavra. Isaías capítulo 43, no versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu, você é minha. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso, é honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar, e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você, do Oriente trarei os filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Você tem dúvidas do Deus que você está servindo? Você tem dúvidas sobre quem Ele é? Ele se revela em sua palavra e Ele está dizendo: você é meu, você é minha, eu te amo para sempre, darei e farei o que for preciso por você. A nossa função nessa terra é algo bem simples. Nós precisamos apenas entender a nossa identidade, saber por que nós estamos aqui. Para servir, para obedecer e para confiar. Corações rendidos na sua presença se transformarão em corações em chamas por Ele. Preparamos a habitação e agora nós esperamos que o Senhor venha fazer morada. Você está pronto para experimentar algo novo hoje? Você crê que o Espírito Santo está aqui, Ele quer te encontrar de uma maneira especial? Esse é o momento de você se livrar do medo e se entregar a Ele. Todas as vezes em que eu saio para fazer algo, eu faço uma pergunta em oração. Eu digo assim: Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? E eu espero a resposta dEle, e Ele ministra o meu coração todas as vezes. O meu desejo hoje aqui é que você faça a mesma pergunta: Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje?